boa noite a todos. Bem-vindos a mais essa live sobre a invasão do virtual e exaustão na pandemia. O pessoal está começando a entrar. Ô, Cristina Royer, que bom te ter aqui. Que maravilha, pessoal. Hoje o tema promete. Com o psicanalista Gabriel Bienkowski, que recentemente, retornou de Paris, era professor e atuava como psicanalista em Paris, e que compõe o corpo docente da pós em psicanálise da Clínica Cultura, do Hospital Santa Catarina de Blumenau, em que eu sou coordenadora. Espero que vocês estejam me ouvindo bem. Eu estou inaugurando meu fone de ouvido sem fios. Na live anterior, quando eu suí, eu tinha contado que eu tinha comprado esse fone, mas não sabia usar. Agora eu aprendi, meu filho de 14 anos me ensinou. E então, envia, né? Gabriel Bienkowski, oh meu amor, eu te adoro. Olá. Sabia? Tá me escutando bem? É recíproco. Estou perfeitamente. Gabriel, que live linda. E para quem está acompanhando, tá bem. Eu tenho essas coisas, tecnologia, tá bem, né? Tô tentando tá assim. Enquadrar o rosto e é isso aí. Aí aprendendo. Ó, andou o negócio que eu quero. A cada live a gente vai aprendendo um pouquinho. Perfeito. Gabriel, vamos lá, vamos nos divertir então. Para quem não sabe, essa é a parte 2 da live que nós iniciamos na semana retrasada, né, Gabriel? Em que a gente discutiu um pouco a questão do atendimento online. Não deu tempo, o tema é muito complexo. Na ocasião, ao vivo, eu propus ao Gabriel, então, uma trilogia, Senhor dos Anéis. Então, nessa parte 2, estaremos, então, discutindo um pouco a questão da invasão do virtual e a exaustão produzida pela pandemia. Começo com uma interrogação que tem três eixos, tá? O primeiro eixo, Gabriel, retoma um pouco o texto do Lacan, O Estadio do Espelho, né? E que também compõe uma trilogia de textos que ele escreve quase que simultaneamente: o Agressividade em Psicanálise, Funções da Psicanálise em Criminologia e o Estadio do Espelho. Tem algo importante que eu queria retomar, e na live, quando eu subi, foi na segunda-feira, dia do meu aniversário, impressionantemente, Gabriel, tinha 600 pessoas ao vivo. 600. Obviamente que o tema do amor convoca, né? O tema do amor convoca, mas lá pelas tantas, no final, obviamente, que quando eu convido, eu tento lançar uma interrogação e eu vou ter... É um bate-papo, né? Uhum. Tantas, Gabriel, bem no final da live começou assim: a live linda, mas você fala demais, você não deixou eu não suir. E eu fui rever a live depois e vi que tinha intervalos. Ana quer falar mais. E Ana, eu conversei com ela depois, disse: não, Michele, eu fui, tinha que falar. E eu tive uma certa impressão que virou uma certa partida de futebol. Uma coisa assim, tipo, os seguidores da Ana versus os seguidores da Michele. Uma coisa assim, que aponta para isso que eu falo, né? Por isso que eu estou retomando isso do espelho, uma especularização das relações que se dá no espaço virtual, certo? Se falhar o som, me avisem, tá? Eu estou usando pela primeira vez esse fone, qualquer coisa eu tiro o fone e... Ai, meu Deus, está caindo fone. Olha como eu sou expert em fone de ouvido. Uma especularização das relações também alimenta o que a gente poderia... E eu tive a oportunidade de revisar alguns textos do livro que a Miriam organizou sobre a cultura do ódio, lembra? Aquele livro, acho que é uma capa roxinha, tá aí? Eu fui revisora de alguns textos desse livro, perfeito. Que vai discutir justamente essa questão, né? Porque, veja, de alguma maneira,
Gabriel, foi tudo muito junto. Eleição de Bolsonaro, um certo retrocesso que não foi só a nível de Brasil, ele foi a nível mundial. Não foi, ali para quem está escutando, não foi só a nível de Brasil. Foi, né? E interessante porque o que acontece nessa especulação das relações é que eu estou tomando agora nos espaços das redes sociais, o que a gente começou a assistir? E eu comentei com a Ana Sui. Cara, se talvez fosse presencial, e a Ana Sui foi muito perspicaz, espero que ela esteja assistindo o vídeo, ou a live de hoje. Ela disse assim, eu falei assim, cara, se fosse presencial, eu corria o risco de ser linchada. Os linchamentos virtuais. E ela disse assim, Michele, se fosse presencial, as pessoas não teriam dito o que disseram. Justamente porque escondidas atrás da tela, elas se autorizam a falar asneiras e coisas irresponsáveis que só alimentam a cultura do ódio. E curioso que a gente na live falava sobre sustentação do pacto civilizatório e gente assistindo assim, com comentários extremamente desrespeitosos. Né? Então, então, esse é o eixo 1. Eixo 2, que aí eu vou te deixar falar os montes. Eixo 2, a questão eu fiquei pensando dos atendimentos online, tá? Em que eu lembrei quando Freud abre mão do uso do divã como um dispositivo para preservação da escuta. Né? Um dispositivo de preservação da escuta fundamental e mais da escuta do analista, mas também um dispositivo que lança o paciente a ter que se haver com o seu próprio discurso. Ou seja, menos a imagem do analista e muito mais a relação dele com a sua própria palavra, segundo eixo. Tá? Terceiro eixo de discussão, eu queria retomar um pouco a discussão que nós fizemos, então, na live anterior, que foi pouco tempo, né, Gabriel? Que tu falou um pouco das pesquisas que tem participado com analista de vários países em que se está discutindo o atendimento online. É curioso, né? Porque, assim, tem algo aí que a gente... e aí eu acho que tu foi muito... Eu te acho incrível, sabe por quê, Gabriel? Porque tu é ousado e tu consegue interrogar coisas que até então, né, estavam colocadas como tabu na psicanálise. Por exemplo, para alguns analistas até então, e aí eu sofro isso com as pós. Tem muitos professores que dizem, não, a aula online não mudou, Michele. Mas como? Vamos fazer o quê? Vamos todo mundo se trancar numa sala e morrer de Covid? Todo mundo? Não tem. Nós não temos saída. Percebe? Não tem escolha. É uma escolha forçada. Atualmente, inclusive, uma posição política, Gabriel, de fique em casa. Ética da vida. É uma ética da vida. Né? Mas, assim, quando tu fala naquele primeiro texto da nossa primeira live sobre o tabu entre os analistas, tu toca num ponto importante, porque, de alguma maneira, o momento atual, ele explodiu, ou ele obrigou, ou ele, de alguma maneira, forçou a inscrição, ou a instauração, ou a tentativa de inovação de organizações que até então estavam cristalizadas. Então, eu diria, de alguma maneira, e essa é a minha provocação, Gabriel, que é também um momento que se produz uma ruptura com uma certa tradição que estava colocada. E aí eu lembro um pouco as colocações da Hannah Arendt, que quer dizer, que, veja, o problema não é a ruptura com a tradição, certo? O problema é quando se perde os fios que ligam o presente ao passado. Porque, veja, se a gente rompe esse fio que liga o presente ao passado, a gente corre o risco de, por exemplo, eu atendi muitos pacientes hoje, enfim, porque eu estava em viagem, segunda-feira foi meu aniversário, vocês viram, eu fiz live, né?
e que, assim, se questionando em muitos sentidos, o híbrido também, Mesquita, também, Beatriz, também tem problemas, o pessoal está comentando ali embaixo. Que também corre o risco, porque não se trata apenas de uma ruptura, né, Gabriel? Porque senão a gente corre o risco de entrar numa lógica que estamos reinventando a roda, quando na verdade é o passado. Ou os fios que constituem esse passado é o que nos conduz ao presente no seguinte sentido. Né? O que seria uma análise? Essa é uma formação minha, muito minha, se não ajudar o sujeito a conjugar 3 tempos. Uma temporalidade. Porque senão, quer dizer, é como se o sujeito vivesse um eterno presente. E o que é um eterno presente, senão a opção de morte? Quer dizer que não tem ruptura, não tem novo, não tem horizonte. Então eu diria que de um lado, e aí, Gabriel, eu acho que a minha pergunta é muito nesse sentido, assim, é um momento muito delicado, e eu acho que é muito válido essas lives, porque é um momento que a gente tem uma oportunidade de discutir com as pessoas que, de um lado, a gente corre risco dos negacionistas, terra plana, Covid não existe. Acabei de escutar uma paciente que contou, a tia negacionista morreu de Covid. Quantos negacionistas morreram de Covid? Né? O Holocausto não existiu, a ditadura não existiu. Quer dizer, a gente está vivendo um momento da história muito assustador, porque aquilo que a gente tinha como baliza e como chão, que nos permitia dizer, que nos dava algum amparo numa posição iniciativa, hoje, quer dizer, é quase como, e aí volta para mim o meu primeiro eixo, que é assim, né? Por exemplo, quando eu postei o vídeo da live com a Ana Suíre, eu nomeei Bolsonaro como bebê chorão. E aí alguém me fez uma pergunta nos comentários do meu post no Instagram, na hora, 5 seguidores a menos. E eu falei, graças a Deus. Tem algo aí de uma, tipo assim, e aí é a lógica do time de futebol. Se você não torce pro Bolsonaro, você torce pro Lula, e aí a coisa se perde. E aí o que se perde com isso? E a metáfora que eu uso para quem está escutando é o seguinte: um bando de crianças disputando quem tem razão. Se é papai ou é mamãe. Ou seja, que não tomam para si os efeitos e a responsabilidade pelo mundo que vive. Com a palavra, Gabriel Binkowski. Muito obrigada, Gabriel. A gente está aqui hoje, é um prazer imenso falar contigo. Vai lá. Bom, Michele, muito obrigado novamente por essa conversa que a gente vai fazendo numa trilogia, mas que está ocupando outros espaços, né, seja de docência, de pesquisa e de relação. Acima de tudo, conversa que se mune de palavra, né? E aí a gente vai entrando em algo fundamental que tu vai dizendo, a palavra e a sua relação com as imagens, né? Porque quando tu comentas, né, sobre a partida de futebol, sobre bebê chorão, algo que remete diretamente ao espelho, a gente vai pensar com a psicanálise, né, com os aportes que o Lacan foi nos trazendo, é, de fato, a noção de estado de espelho, né? E o estádio do espelho como uma fase, como um evento, como algo que se dá, como algo que acontece. Que a gente pode falar de inúmeras maneiras sobre o estádio do espelho, né, entrando em pormenores teóricos, mas o estádio do espelho é uma experiência que, teoricamente, né, o que a gente vê empiricamente se passando com crianças, com bebês, normalmente dessa idade entre os 6 e os 6 meses e 18 meses, né, em que ocorre uma identificação com a imagem do espelho. É um processo, na verdade, super complexo, né, que é se identificar com um nome, quer se identificar com uma imagem no espelho, quer fazer aquilo que o Lacan chama de um júbilo, que é um salto, né? Por exemplo, poder dominar o corpo quando a gente se vê no espelho, poder brincar. E aí o virtual
aparece aí, porque o virtual, ele é algo, né? Essa imagem que o sujeito vê no espelho é uma coisa direta, essa imagem, né? Sim, se chama imagem real. Eu queria te ajudar, quer dizer, como o sujeito se vê ali, no campo do outro, quer dizer, é interessante, né? Isso. Mas vai lá, eu sei que tu vai chegar lá. E aí vem o olhar do outro. E aí vem o olhar do outro que reconhece. Não é que o Lacan fala, a mãe que reconhece a criança, a mãe que apresenta essa imagem. E tá nessa imagem vinculada por esse outro, esse campo do virtual, né? Que é viver esse corpo unificado, que é viver esse corpo que tem um nome, que é essa unificação das pulsões, né? Que é realmente poder se relacionar com o outro, com o meio, com o próprio corpo, a partir desse lance, desse jogo com o virtual, dessa imagem que é uma identificação, né, imaginária, como diria o Lacan, que está na gênese do eu. Perfeito, mas aí um adendo, que eu acho que é um ponto fundamental, que é o momento príncipe da alienação. Perfeito. Porque o sujeito fica aprisionado a essa imagem. E é interessante, porque aquela cena que a gente vê, e que é uma cena que se repete nas redes sociais, que é um pouco isso. Eu caio, olho para o outro, e dependendo da reação do outro, eu tenho uma reação. Que é o que a gente poderia pensar um pouco, a coisa das curtidas, no número de seguidores, quer dizer, quase como o outro dizendo quem eu sou. Quer dizer, uma relação completamente imaginária e aprisionante. É interessante, quer dizer, né? Quer dizer, perdi 5 seguidores porque eu critiquei Bolsonaro, meu mundo caiu. Que a gente vê esse drama nos adolescentes. Jubilados com... Eu tenho 10 mil seguidores, e aí, por exemplo, né, quem trabalha com adolescentes, pais que compram seguidores para os seus filhos. Né? E aí é interessante, sim, quer dizer, o adolescente tem 100 seguidores, frente ao outro, quer dizer, se sente quase que nada, porque é quase como o que ele é depende dessa posição dele. Né? Essa imagem, posição não, essa imagem dele no campo do outro. E exatamente essa imagem virtual é a imagem do sujeito no campo do outro, né? Que tem uma função alienante, né? E que de alguma forma tem uma certa limitação. Tem uma certa limitação porque depende dessa resposta do outro, né? Estava até brincando, né? Tô aprendendo a mexer com os fones. Mas o que o virtual nos causa, né? Desde essa experiência infantil de reconhecimento da própria imagem no olhar do outro, a todas as experiências que a gente vai tendo, né? De ser um adolescente numa escola, de ser um torcedor de um time de futebol, de ser alguém que tem uma posição política, né? E no final das contas isso é uma experiência de relação com essa imagem virtual está lançado no campo do outro, ou seja, que não depende exatamente do sujeito, mas que o sujeito experiencia o tempo todo, né? Então, e o que foi acontecendo com o virtual sempre esteve aí, essa virtualidade, essa potencialidade, né? Mas o que acontece nos últimos anos é que a gente tem dispositivos de relação com o mundo que se articulam a partir da imagem e de um descolamento da palavra e da imagem. Fica realmente descolado. Fala um pouquinho mais, Gabriel, não ficou claro. Né? Para quem está escutando. Descolado na medida em que, como tu vinha comentando nesse exemplo de comprar seguidores, né? Se vai compondo, se vai colocando uma série de palavras, de adjetivos, a gente chamaria na teoria de significantes, né? Nesse campo da imagem virtual, que é algo com o qual o sujeito se identifica sempre parcialmente, né? A imagem virtual nunca é o que a gente
o que a gente vive, porque o que a gente vive faz parte de algo que não tem fim. A gente vai se transformando, a gente tem uma vida pulsional que é constante na medida que ela é incessante, né? A gente nunca se resume a uma imagem. Se a gente se resumisse a uma imagem é porque a gente já morreu, e aí literalmente nós estamos no campo do outro, né? Como todo morto é um sujeito virtual. Sim, sim, mas eu acho que tem um ponto importante aí, Gabriel, na tua colocação, porque de alguma maneira a imagem visa dar um contorno ao corpo. Uhum, ela é ortopédica ao corpo, mas o aprisionamento e ficar à mercê ou aprisionado na imagem, por isso que no seminário 11 o Lacan vai falar das duas operações de causação do sujeito, certo? Quer dizer, quando ele fica aprisionado nesse campo da imagem, ele fica completamente lançado ao desamparo. Porque é quase como ele fica à mercê das idas e vindas do outro, que a gente poderia brincar, para quem está assistindo, ao número de curtidas, ao número de seguidores, né, aos comentários. Quer dizer, o sujeito fica completamente aprisionado a esse campo. Né? O que não é sem efeitos, aí eu te convido também a gente pensar um pouco, Gabriel, não é sem efeitos, porque veja, né, a pandemia ela nos coloca, né, na lógica do desamparo, quer dizer, o mundo é muito perigoso, retomando um pouco a lógica do aprisionamento edípico. Papai e mamãe que dizem, o mundo é muito perigoso, não vá para o mundo. Fique aqui, papai e mamãe. Você não precisa, que é aquela certa lógica assim, das mães que dizem assim, mas por que tu quer ir lá? Isso aqui tu tem tudo. Eu tenho a impressão, Gabriel, é uma pergunta que é quase como esse confinamento provocado pela pandemia nos forçou, e tem um livro da Lasnik chamado Complexo de Jocasta, que é um livro ousado, em que ela vai dizer, bom, na velhice tem uma nova fase do espelho. Tem um novo estadio, tem um novo operador do espelho. Eu diria que a pandemia, de alguma maneira, nos lançou a mesma questão. Quem eu sou agora? Porque, veja, né, fui despedido. Quem eu sou agora? Não, é porque eu acho que o grande lance aí do que aconteceu na pandemia passa a ver, porque, veja, nesse fio condutor que a gente está conversando, e aí, Gabriel, eu quero discutir muito sobre isso. Quando a gente vai falar, eu estou lembrando o livro do Racial, da família ao social. E que é um livro mais antigo do que o Adolescente Psicanalista, mais antigo. Sim. E que ele vai dizer assim, bom, de que passagem se trata, inclusive do ponto de vista da antropologia, quer dizer, ir para a vida implica nessa passagem da família ao social. Certo? Mas como ir para o social, e ir para o social e mais, é ir para onde? Para o espaço público. Mas a minha pergunta é, e aí provocação para quem está assistindo, gente, tá pegando fogo. As redes sociais é um espaço público ou um espaço privado? Na medida em que ela é composta única e exclusivamente por amigos e seguidores. Contigo a palavra, Gabriel. Tem uma palavrinha do Lacan aí que o Berger e o Balbo citaram bastante, né, que é o tal do transitivismo, né, que é isso que acontece na criança. Ela cai, ela olha, estão rindo ou estão com cara de preocupação. E aí, se riem, ela ri junto, se estão com cara de preocupação, ela chora. E o ponto é que a criança sente o próprio corpo a partir desse campo do outro. Ela experimenta o seu corpo a partir do que está no seu olhar, né? Então, como a gente vinha comentando, né? E essa vida virtual, ela sempre esteve aí em alguma medida, porque é algo que está nessa nossa relação com a cultura, com o social, com a família, com a escola, com o trabalho, com tudo mais, com esse corpo, com várias funções que vai se movendo e se transformando, né? E se casa, espera alguma coisa disso, e vira pai, vira mãe, espera alguma coisa disso, e perde o emprego, e vira alguma coisa disso, e dá um nome para uma experiência, né? Como ser um alcoolista, por exemplo, né? Que é uma experiência patológica, no caso, ou que pode ser vivida como patológica, isso transforma
Ou nomeada como patológica ou nomeada um como outro patológica. Sujeito. Exatamente, e isso gera uma experiência de corpo, isso dá um contorno que sempre é limitante, né? Mas o que aconteceu nos últimos anos é que, de fato, tem cada vez mais ferramentas ou uma constância desse campo do outro difuso. Tá, vamos lá. Sheila Vasconcelos, que é com quem eu vou fazer uma live no dia 22 de abril, já estou anunciando aqui. Alguém lembrou ali? A Renata lembrou. Ela fez uma pergunta interessante. Eu lembrei, não sei se tu te lembra, muitos anos atrás. Eu não sei, talvez tu estivesse na França. O Charles Malmont veio ao Brasil, em Curitiba, por uma iniciativa da Biblioteca Freudiana e da Associação Psicanalítica de Curitiba, e fez um seminário gigante, assim, para muitas pessoas, né? E ele faz uma reflexão sobre o grande outro. Porque eu achei importante o que tu colocou, porque, assim, a China fez um comentário sobre seria, então, né, uma nova operação de espelho. Me parece que sim. Por quê, Gabriel? E aí eu vou sustentar o porquê. Pode parecer loucura, mas eu sustento e te convido a pensar comigo. Veja, na passagem da infância para a adolescência, pessoal, quando o sujeito entra na puberdade, o que muda ali? O estatuto do corpo, como se aquele corpo infantil não dá mais conta de responder quem o sujeito é no campo do outro. Então, ali tem uma escolha forçada. Ou ele se infantiliza para se manter alienado a uma certa posição, alienado ao espelho, ou ele justamente, produz, como se a entrada da puberdade produz uma explosão da imagem construída na infância. Tem aquela velha história, né? Quer dizer, vou te dar um exemplo. Uma situação do meu filho. Eu tenho 2 filhos assim, gente. Ontem, o meu filho, prepara o sanduíche que eu me preparei. Eu botei ketchup. Eu disse, sim, eu não vou comer. Fiz uma coisa que eu não queria. Tipo, ou rompe, ou se aliena. Percebe? E tem algo importante aí, porque, veja, não é que a gente mudou de corpo. Não, nós não mudamos de corpo. Inclusive, a live, Sheila, ela está presente aí. O corpo em cena na pandemia. A gente vai discutir as mudanças no corpo durante a pandemia. Que a gente está fazendo o contrário, a gente está discutindo as mudanças na imagem. Mas a minha pergunta é, Gabriel, na medida em que esse outro passa a estar difuso, eu acho que é algo muito pertinente que tu está fazendo, por que é um outro que está difuso? Porque não tem mais uma consistência simbólica ou uma certa unanimidade do que o outro espera de mim. Quer dizer, é quase como a cada esquina que eu vou tem um grande outro diferente. Não tem acordo, né? Não tem mais acordo. Não tem mais acordo. O que lança o sujeito, porque aí o sujeito tem que, a partir desses vários discursos, ter que construir uma versão própria. Mas como sustentar isso num espaço virtual que corre o risco de sofrer um lixamento virtual? E aí que vem a exaustão, que é a palavra que a gente escolheu. Porque esse processo do estágio de espelho e todos os subsequentes, todas essas identificações imaginárias que vão acontecendo e que são, em alguma medida, que elas têm um reconhecimento, têm uma oferta da parte do outro, é uma identificação com a imagem virtual. Né? Ou é um jogo entre essa identificação imaginária com essa suposta imagem virtual que o sujeito espera, ou que ele presume que está ali no campo do outro, ou que ele consegue captar ou sacar do outro, né? E que isso dá tem uma certa constância, mas é bem menos consistente. E aí a exaustão se dá porque é um processo de muita antecipação. Peraí, mas eu estou me coçando, Gabriel, porque a exaustão que tu diz é o sujeito quando ele é engolido por essa lógica. Ele é consumido por essa lógica. Segue lá. Sim, ele é consumido na medida que isso é quase tudo que tem. O que isso é muito sobredeterminante, né? Sobredeterminante na medida que acaba determinando muito as experiências de corpo.
mas sem ter essa constância, sem ter palavras que apontem claramente para algo, né? E claro que aqui a gente não pode cair nessa tentação de ser saudosista de um suposto passado em que havia, porque isso sempre aconteceu, né? Gente, essa tese declina da função paterna, né? Exato. O mundo é muito perigoso, sim, porque é, de alguma maneira, uma nostalgia da tradição, né? Isso, é uma nostalgia da tradição. E o ponto aqui que nos chama atenção, né, como eu estava dizendo, é essa exaustão, porque tem oferta demais, tem... Tem uma frase do Lebrun no livro Mal-Estar da Subjetivação que ele diz assim, não é que nós sofremos falta de referências, é que nós temos um excesso de referências. Excesso. Exato. Tem um excesso e o pediatra diz uma coisa, a professora diz outra, o psicanalista diz outra, a fono diz outra, tudo diz outra, e nessa hora, no que concerne a educação das crianças, o que eu faço? Não. Que isso também produz uma certa renúncia do sujeito frente a tomar para si a responsabilidade frente ao pacto, meus fones, frente ao pacto civilizatório. Perfeito. E agora a gente tá vindo, até a Júlia está citando aqui da exaustão, né? Porque não chega mais só até esse excesso. Existe de fato um campo de forças que é de uma ambiguidade, de uma ambivalência de ofertas de relação dessa imagem, né, dessa função, dessa imagem com a qual a gente se identifica e dessa função virtual. Então, para traduzir alguma coisa aqui, né? É como se a gente tivesse no mesmo campo social coisas que nos apontem para um lado e para o outro. Gabriel, seja assim, não seja assim. Meu fone já estragou, tô abandonando ele. Acontece, no mundo virtual a gente tem que aprender a ouvir de novo, a ver de novo, a falar de novo, a mexer no corpo de novo, né? Tem toda uma outra encenação que também faz parte da exaustão. Mas o que eu estava comentando é que aí tem um ponto, né, que o pessoal lá da antipsiquiatria chamava do double bind, né, que é um processo assim, que se teorizou como algo que provocaria estaria presente, né, nessa experiência do enlouquecimento, né, quando tem mensagens difusas, mensagens ambíguas. E aí é o que a gente está encontrando hoje em dia, né, em redes sociais e na vida que é virtualizada como um todo. Mas, Gabriel, tem não só um excesso... Posso fazer um adendo? Vamos lá. Muitas pessoas surtaram durante a pandemia, não foram poucas, muitas. Experiências de despersonalização, muitas pessoas. Acho que talvez... Tá me escutando bem? Dá, né? Perfeito. Abandonei os fones. Porque parou de funcionar o troço. Vamos lá. Sujeitos que despersonalizaram ou que talvez já tinham uma estrutura limite e que literalmente surtaram, porque veja, a ameaça do Covid lançou os sujeitos numa certa... Porque aí tem dois pontos, Gabriel, da discussão que tu está falando, porque veja, soma duas coisas que é quase como unir a fome e a vontade de comer. Primeiro, uma ameaça real, que é de uma epidemia, de uma pandemia, gera paranoia. Vou no mercado, passar álcool gel, não sei o quê. Mas também um governante perverso, que também incita a lógica paranoica. Antiga palavra. Então, e aí agora eu acho que a gente vai indo para o nosso segundo ponto, né, que tu vai falando do atendimento online, da questão do divã, da palavra do analista, assim, né? Estava até umas horinhas atrás numa reunião com o pessoal da IPA, lá em Paris. Né, pessoal da IPA, do Líbano também, dos Estados Unidos, né, para quem não sabe, a IPA é a Associação Internacional de Psicanálise. Então, né, o que há de mais ortodoxo e vamos dizer, duro em relação a...
do projeto de vocês. Isso, e aí é o que eu ia contar aqui, né, que a gente tem uma pesquisa, né, envolvendo clínicos, todos, né, de formação psicanalítica, né, na França, no Brasil, no Líbano, e a gente está fazendo entrevistas nesses países, também na Itália, nos Estados Unidos, né, para tentar entender qual foi o impacto dessa realidade externa do Covid, né, do confinamento, da passagem para a vida online, para os atendimentos online, qual foi o impacto no setting clínico. Nesse lugar consistente que a gente tenta criar com os pacientes, né, e que fala também de uma espécie de consistência do próprio analista. Né, mesmo que o analista não está enquanto sujeito em causa numa experiência de tratamento psicanalítico, né, o seu desejo enquanto analista está ali presente, né, e esse desejo enquanto analista é sustentado por algo que é da função do sujeito, do analista, né, e aí a gente vem montando e fazendo entrevistas não só com psicanalistas, mas com psicoterapeutas de outros referenciais, para tentar pegar como transforma o enquadre psicoterapêutico, como isso que a gente está vivendo. Conta um pouquinho, acho que é importante. Né? Só para te dar uma pista, por exemplo, no Brasil, quem começou uma discussão sobre isso foi o Quiné, do Rio. Sim. Que, inclusive, participa desse livro, que tu participa também. Só livro lindo, Psicanálise e Cultura, sendo lançado pela editora Galma, muitíssimo em breve, tá? O Quiné começou essa discussão, e o Quiné foi muito criticado por alguns outros colegas, em outros lugares, porque o Quiné e vários analistas, né, não vou me referir ao Quiné, mas, por exemplo, abandonaram o consultório presencial. Não tem mais, atendem exclusivamente online. E qual foi a discussão que veio aí? O real do corpo do analista faz diferença na condição de uma análise. Queria discutir um pouco sobre isso e o que tu escutou dos colegas de vários países em relação a isso. O pessoal que está assistindo, gente, discussão novíssima, pouco falada, porque é o samba do crioulo doido, porque a gente tem muitas discussões e muitas polêmicas nesse campo, né? Vai, Gabi. Pois então, sempre foi tabu, né? Sempre foi tabu, mas sempre aconteceu. Sempre aconteceu por, enfim, a gente tentando adaptar algum enquadre com pacientes, com aqueles que viajam, com as nossas viagens, né? Ou atendendo aqueles casos considerados mais limítrofes ou graves, né? Para dar uma sustentação quando a presença não era possível, porém era exceção, né? E aí a questão é que se torna regra. Mas obrigatoriamente. E aí a gente entra de novo nisso que a gente estava falando do virtual e da ambiguidade e da violência da política. Se torna regra aqui no Brasil como uma tentativa de sustentar uma ética da vida. Né? Porque, na verdade, aqui no Brasil a gente vive um governo, né, que está realmente estruturado num funcionamento, né, necropolítico, de uma política de manutenção, de construção de morte, né, e de ampliação disso. Né? Quase 5 mil mortos, né? Foi recorde. Né? Ah, é? Nem fiquei nem sabendo hoje, hein? 4 mil, isso, pessoal, bastidores... 4.900 alguma coisa, quase 5 mil mortos. Foi o recorde da história do Brasil. Por dia. Então, né? E aí a gente vê isso acontecendo, né? E eu acho que foi um ato muito bonito dos psicanalistas aqui no Brasil, que não aconteceu do mesmo jeito na França ou em outros lugares, onde muitos psicanalistas simplesmente pararam, interromperam atendimentos, se negando a dar qualquer chance para outras formas de encontro, né, deixando seus pacientes no desamparo, né, se recusando a pensar numa transformação social. Isso agora, é muito grave. Gabriel, deixa eu falar agora o jeito do Michel de ser. Que porra de analista é esse, caralho? Desculpa, pessoal, eu falo palavrão mesmo, não tô nem aí. Que porra de analista é esse? Em que o setting é mais importante que a escuta do seu paciente. Isso é o fim dos tempos. Tu entende, Gabriel? Porque, veja, hoje eu estava dando supervisão e eu falei para o paciente, eu lembrei do livro da Radmila Juguri, daquele
Freud, daquela, uma passagem do livro, As Belas Lições, o Freud, conhece, né? Radmila, tá morando em Paris. Claro, claro. A passagem do Freud na latrina, cara, joga a teoria no lixo. Ou seja, é interessante porque Freud, isso depõe contra a própria psicanálise. Freud constrói a teoria, Gabriel, a partir da clínica. Que clínico é esse? Que, em nome da teoria, abandona seu paciente. Jesus do céu! É insuportável. Eu só consigo nomear isso como uma coisa. Vá para análise, cara. Vá, meu colega analista, vá para análise. Quem está precisando se tratar é você. Tem condições políticas, né? A gente estava nessa reunião, estava até com a Miriam nessa reunião lá e... Né, sim, muito analista atendia online escondido antes, é verdade, né? Mas a gente estava nessa reunião antes, né? E com os analistas muito da IPA, assim, né? E realmente tendo que depois de um ano, né, de indas e vindas nos lockdowns nos diferentes países, tentando se dobrar para isso, mas recusando, né? E eu acho que chegou um ponto da discussão que a gente foi colocando, né? Que aqui no Brasil a gente teve que tomar isso como um ato de resistência contra uma política, né? Que tentava colocar a circulação, a suposta economia, o primado da economia, o primado de uma dinâmica de alguma coisa, de um mercado antes da vida, né? E no caso aqui, eu acho que os analistas no Brasil foram muitos, né? Como? O capital antes da vida. O capital antes da vida. Eu acho que aqui no Brasil a gente foi muito perspicazes nisso, né? Em bancar isso como um combate político, né? E de tentar fazer clínica que, no final das contas, guardava o mesmo fogo que animou outras inovações clínicas, como a clínica dentro do SUS, a saúde mental coletiva, a reforma psiquiátrica, agora, Gabriel, os enlaces com a educação. Eu sou obrigado a entrar e falar uma coisa. Eu estou com pacientes em Mato Grosso, Rondônia, Rio Grande do Sul, Paraná, Rio de Janeiro. E eu queria te contar uma coisa importante, assim. Foi muito libertador para alguns pacientes que às vezes moravam numa cidade, tinham 2 analistas. Eu cheguei a escutar coisas absurdas do tipo assim, ó, eu fazia análise, supervisão e estudava com a mesma pessoa. Se chama incesto. Gabriel, pessoal que está assistindo, viu como ele é de Deus? Confesso, eu não conheço o Gabriel pessoalmente. A gente tem uma pegada muito parecida, Gabriel. Quantas lives eu fiz falando isso? É incesto. É quase que um pai diz assim: filha quer transar? Com o pai. Filha quer namorar? É com o pai. Filha quer trabalhar? É com o pai. Ou seja, é tudo com o pai. Filha vai ter aula com o pai. E aí, Gabriel, foi tão libertador para várias pessoas, porque assim, é interessante assim, né? Porque hoje, quando eu dava supervisão para uma psicóloga, uma colega que tem formação de psicanálise, assim, eu disse para ela: ei, joga a teoria no lixo, escuta teu paciente. Para muitos desses pacientes que me procuraram, Gabriel, foi libertador a pandemia, porque moravam em cidades pequenas, com 2, 3 analistas, e se viam sem saída. Percebe? Quase vivendo uma lógica incestuosa e abusiva. Gabriel, abusiva. Coisas do tipo assim, do analista querer gerenciar a vida das pessoas com quem que deveria estudar. Coisas desse. E eu acho que nisso, esse aquário... eu fiz uma live com a diretora do Hospital das Clínicas e a professora da pós-história, que por dentro 3 pós aqui no hospital, né? Hospitalar, psicologia e psicanálise. Que tem o setor do covidário, onde estão os pacientes com Covid. Né? E é interessante, assim, né? Porque esse aquário que a gente... Porque, de alguma maneira, a gente poderia tomar também como espaço vital como um aquário em que a gente passou a ver a cena atual, não sei se tu me entende,
como um aquário. E ali começou a aparecer muitas coisas que, para alguns, foi extremamente libertador. Uhum. Foi lá quando eu fiz na segunda, no sentido assim, que pessoas puderam romper fios incestuosos, perversos, né? Mas para outras, pessoas que também foram lançadas ao desamparo, Gabriel. Uhum. Como assim? Eu estou pensando aqui, cara, eu fui paciente do Contardo durante um tempo na minha trajetória de análises. Como ficar os pacientes dele, entende? Claro que ele já estava doente, com câncer, mas assim, quando morre um analista, né, ou quando um analista não autoriza a saída, né, por exemplo, situações que eu tive do paciente dizer assim para o seu analista, para mim a análise vai até aqui, eu quero começar uma análise com outra pessoa. E o analista dizer, você está resistindo, não autorizando a saída, que retoma a mesma lógica incestuosa, Gabriel. Mas eu quero sair Não, você não pode, você está louco. Contigo a palavra, desculpa, amor, eu não me seguro. Não, mas isso é uma questão de poder que é muito fascinante, né? Que é uma questão de poder, porque aí a gente está vendo, né, o analista se autorizando enquanto grande outro. Né? Isso que a gente estava comentando, porque esse olhar do outro, esse campo do outro, ele, na verdade, arbitra muitas coisas sobre o sujeito. Né? Ele define nessa ideia do transitivismo, né, se eu vou rir ou se eu vou chorar com a minha experiência corporal, com a minha vida funcional. Mas eu tenho um adendo, porque o Begé, nesse livro que tu está citando, que se chama Ensaio sobre o Transitivismo, é isso que eu estou citando, ele vai dizer uma coisa importantíssima, ele vai dizer assim, qual é a diferença entre a mãe arbitrária e a mãe castrada? Ele tem uma discussão assim, ele diz assim, a mãe castrada lança a hipótese transitivista e espera a resposta da criança. A mãe arbitrária decide por ela mesma, como se a criança... Pode ser. E aí, E aí eu acho que quando tu estava falando desse analista, né, desse tipo de analista, ou desse tipo de professor, ou desse tipo de político, para citar aqui as 3 profissões impossíveis, né, eles são arbitrários. E essa arbitrariedade é a ambivalência. É o que nos enlouquece, é o que nos leva à exaustão. Porque já é um processo cansativo todo esse, né, dessa relação com essa imagem virtual, com esses fragmentos de imagem virtual, porque no fim são fragmentos. Eu queria marcar, Gabi, já tô Gabi, já, amor, te amo pra caramba, já. Mas, Gabriel, veja, é super gostoso agora, é leve, né? Aqui a gente não é isso que é exaustivo. O que é exaustivo é justamente lidar, eu diria, com todo o imaginário. Por exemplo, a gente acaba a live, daqui a pouquinho começa um bando de retardado, e aqui estou provocando, né, o pessoal que está assistindo. É isso, a gente está falando sobre o pacto da tosse, uma imagem, alguém diz assim, Michele, a live é muito boa, mas você fala, falo, galera, é verdade, eu falo e reconheço isso. Mas eu vou dizer assim, não, porque o Gabriel está equivocado, porque Bolsonaro é bom. É isso que é cansativo. Ele está com os efeitos imaginários, né, de um contexto que é sem corpo. Né, porque assim, Gabriel, uma coisa, né, eu sou professor há muitos anos, há muitos anos. Sou cara de jovem, mas eu tenho uma certa idade. Gabriel, eu sei quanto. Na aula é muito difícil um aluno falar o que pensa, assim, de destratar o professor. Dá um exemplo para ti. Meu filho fez um poema, tinha um tema, ele não prestou atenção, tal, o professor deu 3, valia 5. Ele disse assim, entre em contato com o professor. Eu falei, não, eu não vou desautorizar o que o professor. Simples assim, por mais que pudesse fazer isso, online, via mensagem do WhatsApp. Agora veja, presencial jamais aconteceria, Gabriel. Agora eu acho que isso, eu vou te dar mais um exemplo. Para mim organizar as aulas da pós é um inferno na Terra.
Que isso, um aluno não pode, outro aluno não pode, a data não sei o que, né? Vai ser gravado, não vai ser gravado, e vai diminuir quanto a mensalidade, e vai... Jesus, que isso? A parte mais importante, que é a data da aula, desaparece. Uhum. Tá, Gabriel? Ou seja, tudo... a impressão que eu tenho, Gabriel, do fundo do meu coração, te falando assim, de verdade, dá até vontade de chorar, é quase uma coisa assim, é uma criança em frente a uma vitrine de doce que desarvora e não sabe por quê. E que a parte mais importante, estamos aqui por quê? Desaparece, é isso. Estamos fazendo a live discutindo a questão do virtual, a invasão do virtual, e aí eles estão preocupados se meu brinco está no lugar, se não está, a roupa que eu tô, se tá de barulho feito ou não, a cor do teu cabelo, se tu falou certo ou errado, se eu falei palavrão ou não, porque é um absurdo, a Michelle falou. É isso, tudo passa a ser mais importante. Mas o que é fundamental e por que estamos aqui, desaparece. Que aí tá a questão do acordo, né? Que faz parte desse exaustivo e desse degradante, em alguma medida, do mundo virtual, né? Que não tendo acordo, né, tudo se torna passível de ser de alguma forma convocado, provocado, tocado, provocando uma fragmentação do sujeito, né? É o reino das opiniões. Todo mundo se sente convocado da minha opinião. E isso é, na verdade, quando a gente começou falando do Estádio do Espelho, né, mas tem essa trilogia, né, do texto, né, a agressividade em psicanálise, e também da função da criminologia, né, da psicanálise em criminologia, que, de fato, isso faz com que seja possível que alguns sujeitos, diante desse desamparo, encontrem saídas pulsionais que priorizem a agressividade, que priorizem a destruição do outro, né, de forma a ter algum tipo de unidade, que é algo, né, que tem uma sensação, a gente vê, atendi bastante menino que fantasiava em cometer atos terroristas, ou que chegou a ter passagens ao atos terroristas, agressivas, transgressivas, né, e tem essa função de unificação, que aí é algo que a gente vê acontecendo cada vez mais, se multiplicando na sociedade, né? Parece que a agressividade se torna a única possibilidade de ter uma experiência unificada de corpo. Que lindo! Pessoal, né? Vocês isso. Lindo isso que está falando, Gabriel. Isso é uma pedra. Não, e é... Porque, veja, porque é como se aí ele consegue produzir, ou tenta produzir, uma certa barra. E ao destruir o outro, que é um pouco os adolescentes fazem com seus pais. Uhum. Você não sabe nada, você não falou nada, aí, né? A live de hoje foi uma merda, não sei o que, ali ele se sente sujeito. Ali tem uma função de unificação. Isso, perfeito. Agora, minha provocação, Gabriel, que eu não sei se vai dar tempo, eu acho que a gente tem mais 5 minutos. Sim? Eu acho que isso, acho que sim, acho que aparece quando vai terminar aqui. Tem que deixar uma questão para o próximo encontro, que a gente vai definir a data. Vamos tentar fazer agora em abril, né, Gabi? Sim, sim. Pessoal, que de um lado, Gabriel, que produz um certo contorno, mas temporário. Porque qualquer crítica que venha furar, por exemplo, tá? Conversava com a Ana Suíça sobre a live de segunda, que eu não imaginei, porque nunca tinha me acontecido isso, né? Mas a Ana Suíça tem 95 mil seguidores. Uhum. Eu não sei se as pessoas estão lá, enfim, no seguinte sentido, assim, quanto mais pessoas a gente lida, mais situações podem vir a aparecer, o que eu acho também muitíssimo interessante, porque é muito fácil a gente ficar protegido no nosso nicho, né? Uhum. Um coleguinha psicanalista. Eu acho que quando vem pergunta de fora, esse tipo de base, eu acho que também os põe trabalho. Tanto que eu falei pra ela assim, vamos fazer um livro sobre essa merda. Cara, porque é isso. A gente tem que aproveitar essa situação, Gabi, e fazer trabalho. Botar isso em palavras. Porque me parece que é a única maneira de romper com essa lógica imaginária. Mas a minha questão para ti é a seguinte.
quer dizer, a agressividade, né, faz um certo controle, e mais, retomando a psicologia das massas, do Freud, onde o sujeito se ancora no outro, né? Eu sou Bolsonaro, eu sou isso, sou aquilo, né? Eu pertenço a um grupo, quase pegando uma identidade emprestada do racial, né, o adolescente psicanalista, mas que não tem consistência. Que a única consistência que seria possível ali seria ele construir uma versão dele. Que na verdade é uma função de descarga, né? Que acaba dominando toda a possibilidade de relacionar com o outro. E projeção no mal-estar. Não sou tão mal, é tu, né? Agora, a minha provocação, e aí tem a ver um pouco com as coisas que viveu na França, Gabi. Muitos psicóticos, eu passei por uma situação muito interessante na pós em psicopatologia do Hospital Santa Catarina. Veio um maluco da internet e disse que o projeto era dele. Juro. Ele disse, mandou e-mail para o diretor do hospital dizendo que o projeto era dele e tal. Quanto para alguns psicóticos, mas eu tenho dúvidas também, porque também não produz consistência, né? Encontra uma certa coragem nesse universo virtual, mas que de alguma maneira, eu acho que tu respondeu, que talvez produza mais desorganização do que organização. E aqui tem um conceito, né, que até tu fala na projeção, e aí eu acho que a gente pode até trazer esse conceito kleiniano, né, porque ele até está presente na agressividade, tal como lida pelo Lacan, que é a projeção identificatória, né? Porque quando sobra só uma saída, que é essa saída via organização do eu pela agressividade, é uma saída que vai pelo tiro, né? É uma saída que funciona dessa forma, repetidamente, ritualizando de alguma forma uma saída agressiva em relação ao outro. Tudo fora disso acaba sendo uma projeção identificatória, ou seja, tem um efeito de quebra de qualquer argamassa que monta esse sujeito, que é um sujeito montado com massinha de modelar. Entende? Não tem consistência, exato. E aí a projeção identificatória é isso, né? Tudo se torna ou sentido autorreferenciado, ou sentido persecutório, ou invasor. E isso que é essa invasão do virtual, né? Que faz com que a gente experimente nessa fragilidade uma sensação de invasão muito grande, que pode ser realmente destruidora para muitas das pessoas, sobretudo para aqueles que ainda não têm palavras, não têm funções simbólicas mais ancoradas para se sustentar. No caso, crianças, sujeitos em dificuldade psíquica, adolescentes, né, onde essa flutuação para com a imagem virtual está ali. Isso. Quer dizer, sujeitos de alguma maneira fragilizados ou em constituição, né? Isso. Agora, Gabriel, eu acho que tem uma última questão que eu queria te levantar, acho que eu disse em 5 minutos. Eu acho que é algo fundamental para a gente retomar. Qual foi o título que tu deu para a próxima live? Tu lembra? Medo. Exato, medo, que é essa sequência, né? Que é desamparo, angústia e medo. Sabe qual é a associação que me vem? Eu falo que eu penso, eu sou um amante do inconsciente, né? A série, não sei se você já assistiu Bates Motel. Como? Bates Motel? Não. Assista. Para quem está assistindo, assistam Bates Motel, porque é um pouco, veja, essa cena do apagamento do terceiro. Numa lógica especular, Gabriel, a gente tem 2 cenas simples. Então, né, inclusive nos escritos da história, Caim e Abel, né, as passagens do Santo Agostinho, que é a dimensão da rivalidade e a cultura do ódio frente ao outro. Quer dizer, o eu, né? É interessante porque a dimensão do terceiro, e é com essa interrogação que eu gostaria de finalizar a live de hoje, Gabi, a dimensão do terceiro introduz uma outra lógica, que é a lógica das diferenças de lugares, que é o que Lévi-Strauss vai chamar de função simbólica, que Lacan, na virada de 50, retoma como escrevendo ou retomando, utilizando o conceito de função simbólica. O que é conceito de função simbólica? Senão
o conceito de nomeação. Enfim, ao delimitar, ao nomear um lugar, você delimita um outro. Certo? Bom, e qual é o grande operador da função simbólica, se não a intervenção do exército? E aí eu queria contar uma cena clínica. Vai lá. Para a gente fechar, que eu acho que comenta também algo que a Sheina acabou perguntando, né? Todos nós vivemos esse medo um ano atrás, né? Que a gente continua com medo, a gente continua desamparados e tudo mais. Mas esse medo era aquele medo, né? Todos nós clínicos, de perder os pacientes, de não fazer com que a psicanálise pudesse ser possível nesse tipo de encontro, né? Que a técnica não sustentasse, que os outros não sustentassem, né? Na universidade, nas escolas, a gente viveu dessa forma, né? E aí a gente foi reinventando coisas da psicanálise, relendo, né? Pensando no divã, o corpo está no olhar e na voz, né? Várias coisas dessa forma. E aí eu tinha um paciente assim que já vinha num trabalho muito bonito mesmo, assim, né? Anos depois de uma morte bastante dolorosa do pai, e que tinha passado ao divã 2 semanas antes da pandemia. E ele foi um dos primeiros pacientes que, no dia, né, que é decretada a pandemia, ele me manda um SMS, uma mensagem de WhatsApp, nós somos antigos, mas me manda uma mensagem explicando que ele tem uma situação de viver com um familiar que tem uma doença muito complexa, um tipo de câncer muito complexo, e falou, olha, por conta do meu trabalho eu vou poder me isolar em casa, topa fazer online? Assim, foi o primeiro que pergunta de cara, né, antes a gente tá considerando. E eu, beleza, e outros pacientes, então, acho que na mesma manhã 6 pacientes já pediram online, né, antes de eu perguntar. E esse rapaz que tinha passado pro divã, ele volta pro visual, né? E teve coisas que ele teve que fazer, de reorganizar a família, de tomar uma posição, né, de fazer várias coisas que ele precisou dessa imagem. Mas aconteceu uma coisa muito importante, né, porque essa passagem ao divã se deu no momento em que esse pai já não assombrava mais. E alguns desses mandatos do pai não assombravam, a culpa da morte do pai, que ele desconfiou que estava meio mal ali naqueles dias, mas não levou muito a sério, né? E é interessante que esse paciente, ele depois de se reorganizar e reorganizar a vida de família, ele começa a descrever coisas do escritório onde ele estava, no qual ele tinha guardado caixas com as coisas do pai. E ele começa a descrever esses objetos sem apontar a câmera, mas descrever olhando. E é ali que ele pode, depois de fazer toda essa descrição desses objetos do pai, que ele volta pro divã, né? Que ele volta pro áudio. Perfeito. Agora, posso contar uma experiência linda também? Uma paciente que passou por 30 analistas. Não aguentava, mandava a mulher pro divã, não aguentava. E durante a pandemia, ela tocou pro divã. Foi pro áudio. Tem algo aí muito bonito, e que eu acho que essa dimensão da surpresa, Gabi, da novidade, né, é muito lindo, porque é isso. A gente também estar atento, porque é isso, né? A lógica da previsão, é isso, nos lança a uma lógica de controle. Então, na verdade, quando a gente topa, tá aqui, a gente não combinou nada, eu e o Gabriel, a gente só bateu a porra da live. Estamos aqui os dois batendo papo, né, Gabi? Não tem combinação nenhuma. E é isso que é a dimensão do encanto. Porque eu acho que é aí que, de alguma maneira, se produz um encontro de verdade. E eu quero finalizar com uma frase do meu amor que eu escutei hoje, que é o seguinte: não há razão para comer. Ou seja, onde há verdade, a dizer, e horizonte. Tá bom? Pessoal, estamos finalizando. Antes que o Instagram nos corte aqui, Gabi, te amo profundamente. Muito bom. Na próxima, agora para o mês de abril. A próxima, então, é Psicanalítica Oficial, dia 15, dia 22, Sheina Vasconcelos, de Salvador. E eu vou agendar com o Gabi agora a nossa próxima... Medo. Para finalizar todo dia. Te amo, meu amor.
De verdade, Beijo, Gabi. muito. Pessoal, um prazer imenso tê-los aqui. E bom, né, seguimos na discussão. Próxima live com o Gabi sobre o medo na pandemia. Tá bom? Beijo a todos, boa noite, Gabi. Boa noite. Valeu todo mundo. Vamos matar saudade, tá? É só apertar o xizinho e salvar isso? É, né? Tá bom, beijo. Tchau, tchau. Tchau.